Um outro tipo muito interessante de função que a gente tem no JavaScript é as funções recursivas. Já adianto que elas são perigosas se você não souber fazer, mas uma função recursiva basicamente é uma função que chama a si mesmo dentro de si mesma. Eu já posso dar um exemplo bem simples aqui. Eu vou criar uma função chamada countdown e ela vai receber aqui um número, né? Essa função ela vai servir para fazer uma contagem regressiva. Eu vou criar a função da forma normal aqui, inicialmente, né? Então eu posso fazer um for aqui, eu inicio uma variável let i com o número que a gente passar para a função, e aí a condição vai ser enquanto i for maior do que 0, a gente vai decrementar esse i, né? E aí eu posso dar um console log no i. E aí, se eu chamar o countdown, eu posso passar um número aqui que eu quero iniciar essa contagem, e aí quando eu executo aqui o arquivo, ele contou instantaneamente, né, de 100 até 1. Porém, a função recursiva, ela é bastante interessante, né, se a gente souber usar. Então, eu vou deixar isso aqui comentado, vou deixar ele aqui embaixo por enquanto. Mas a função recursiva basicamente é quando a gente chama ela mesmo dentro dela mesmo, né? Então, eu posso chamar ela aqui de novo passando number menos 1. Vou chamar a função aqui com 5 para ficar um pouco mais fácil de entender. Então, como ela recebeu 5 aqui como parâmetro, ela vai fazer 5 menos 1 e agora ela vai receber 4, né? E ela vai fazendo isso infinitamente. Bom, é claro, se a gente não pôr um limite nessa função, ela vai fazer infinitamente mesmo, né? E aí, quando ela chegar no 0, depois ela vai ficar menos 1, menos 2, menos 3 e assim infinito. E por isso que é perigoso, né? Então, a gente tem que saber fazer uma verificação para poder parar a função, né? Então eu posso fazer aqui uma checagem. Se o número aqui for menor do que 1, eu retorno esse código, né? Porém, se não for menor que 1, eu posso só dar um console log aqui nesse número e chamar a função novamente. E aí, se eu executo, a gente vai ter aqui a nossa contagem regressiva, né? Dessa forma aqui, é até mais fácil de colocar um tempo aqui para ele fazer essa contagem regressiva. Eu posso recortar isso aqui e utilizar o setTimeout e passar o nosso callback aqui, né? E aí eu passo o console log e chamo a função novamente aqui dentro, né? E eu posso passar um tempo aqui de 1000 milissegundos, que é 1 segundo. E aí sim a gente vai ter uma contagem regressiva de verdade, né? 5, 4, 3, 2 e 1, né? Então é preciso ter bastante cuidado quando a gente utiliza aqui as funções recursivas, porque se a gente não souber fazer aqui uma checagem para retornar o código, ou seja, parar a função, ela vai continuar infinitamente e isso pode ser um problema no nosso código. Vou criar uma função chamada soma, porém diferente daquela função básica que a gente sempre faz, né, que recebe A e B, eu vou receber só um número. Essa função vai basicamente fazer uma soma de um número até ele chegar no 0, né? E vou receber também um resultado que por padrão é 0. Né? Então, se a gente não passar, ele começa no 0. Essa função, ela vai receber um número e eu vou querer retornar a soma de todos os números anteriores, né? Incluindo o número também. Então, eu faço uma checagem aqui, verificando se o número é menor ou igual a 1. Se ele for, eu vou retornar o resultado. Se não for, eu vou retornar aqui a execução dessa função soma de novo. Só que dessa vez, eu vou fazer aqui o number menos 1 e vou fazer o resultado mais o number. Então, eu posso dar um console log aqui, chamando essa função, e eu quero saber a soma de todos os números de 3 para baixo, né? Então, se eu executar esse código, a gente vai ter aqui 5, né? Vamos entender o que aconteceu. Inicialmente aqui, a função recebeu 3, verificou aqui, 3 não é menor ou igual a 1, então ele retornou aqui a execução da função de novo. Então, como a gente tem 3 aqui, ele fez 3 menos 1, agora isso aqui virou 2 e ele fez o resultado mais 3, né? E como o resultado começou com 0, aqui ficou 3. Então a gente tem 2 e 3 aqui, né? E agora a função recebeu 2 e 3. 2 não é menor ou igual a 1, então ele fez 2 menos 1 e virou 1. E como o resultado aqui tinha 3, ele fez 3 mais 2 e virou 5. E agora, como a gente recebeu 1 como parâmetro dessa função, 1 não é menor do que 1, mas é igual a 1. Então ele retornou o resultado que veio aqui como 5, né? Se eu quiser somar o 1, eu tiro aqui a igualdade, verifico só se é menor, né? Então agora a gente vai ter 6 aqui, né? E ele soma com 1 também. Eu posso pôr um número bem grande, vou pôr 100 aqui e a gente vai ter aqui 5050, ó. Vou testar com 20 e vamos ver qual que é a soma de todos os números de 20 até 1, né? 210. Então, as funções recursivas aqui, elas são muito simples de entender. A gente tem basicamente a função aqui inicialmente, uma execução simples, né, que verifica alguma coisa para retornar um resultado. Porém, se esse resultado não for retornado, a gente vai retornar a execução da função novamente, porém alterando os parâmetros, né? Então, essa função está basicamente chamando a si mesmo dentro de si própria. Preciso que a gente tenha um if aqui para essa função acabar, porque senão ela vai ser executada para sempre. Bom, é claro que para sempre não, né? Vai
ter uma hora que o processo aqui do JavaScript não vai aguentar e vai simplesmente desligar, né? Então eu criei aqui uma função recursiva que não tem uma checagem, então ela vai executar aqui para sempre, né? Então olha só o que a gente tem no terminal aqui, e aí por fim ele deu esse erro aqui, né? Maximum call stack sized, né? O nosso processo aqui não aguentou esse tanto de chamadas, ó. Ele executou a função aqui 11.268 vezes, e depois disso ele não aguentou mais e gerou esse erro aqui pra gente, né? Então por isso que é importante ter uma checagem aí dentro da função, porque se essa função executar muitas e muitas vezes, a gente pode receber esse erro aqui e ele vai meio que crashar o nosso programa, né? E não é isso que a gente quer. Bom, isso é o suficiente para vocês entenderem o que são funções recursivas. Não é a todo momento que a gente vai estar utilizando elas, mas já é bom saber como que elas funcionam, né? Nunca esquecendo de pôr uma checagem para evitar que o nosso programa crashe. E é assim que as funções recursivas funcionam no JavaScript.